Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma tarde de sábado para conversar sobre nosso roteiro Portugal com Algarve. Oi, dona Alice. Estou aqui eu e meu chimarrão companheiro para nós termos essa aula de história com o Alberto. Vamos aguardar ele entrar. Vou aguardar mais um pessoal entrar para que possa me apresentar o Alberto, que é o nosso pé de apoio em Portugal, responsável pelo nosso roteiro. Hoje nós vamos conversar sobre a região do Minho, que é uma região bem diferente de Portugal e é bem pouco explorada. Quando nós realizamos a confecção desse roteiro, nós da Tripnet, junto com a Glamour, com o Alberto, a gente analisou que nenhum outro pacote no Rio Grande do Sul ou saindo de São Paulo abrangiam essa região, que é a região do Douro, a região do Minho, que é uma região muito linda de Portugal, com umas paisagens incríveis, fantásticas, cheias de histórias, de lendas, de vinhedos, de vinícolas, de novidades. Então a gente acrescentou essa região ao nosso roteiro, por isso que nosso roteiro é bem comprido, são 18 dias, 16 noites, e a gente faz Portugal de verdade, gente. É de norte a sul. A gente vai desde a fronteira com Marrocos até a fronteira da Espanha, percorrendo 23 cidades com muita calma, com muita cultura, com muita propriedade, vamos falar assim. O Alberto ainda não entrou, vamos aguardar ele entrar. Meu nome é Fernanda, eu represento os grupos da Tripnet Viagens, acompanho na sua maioria, que é uma honra para mim, juntamente com os guias locais das cidades, né? Neste caso, o Alberto, que é o diretor e o guia que acompanha esse roteiro juntamente comigo. Então, pessoal, se vocês gostam do nosso roteiro e querem conhecer Portugal de verdade, se não aquele turismo que tu entra no ônibus, desce do ônibus, tira uma foto, volta para o ônibus, vai para outro monumento, tira uma foto, fica um tempo, escuta sobre o monumento, entra no ônibus, vai para o outro. Não, o nosso roteiro, o nosso turismo, ele é um turismo de experiência. O que a gente quer é que vocês sintam o país, que vocês conheçam o país de verdade, não só os monumentos, mas em si toda a história. Vamos aguardar o Alberto. Oi, Ângela. Alberto entrando. Oi, Alberto. Já vou te chamar, deixa aparecer aqui o link. Oi, Oi, Fernanda, Alberto. tudo Tudo bom? bom? Tudo certo, tudo bem. E aí, alguém com Como estão as fome ou já coisas? almoçou? Oi, não Aqui. ouvi. Peraí, perdão, peraí. A tua imagem tá ruim. Tá? Uhum. Eu vou Oi, iniciar Sandra. novamente. Oi, Peraí. Margot. Oi, Lia. Oi, Tereza. Conseguiu? Tá me ouvindo bem? Perfeito, perfeitamente. Eu também tô te ouvindo bem. A imagem, como é que tá? Tá boa agora. Tudo certo. Ótimo, E tá me vendo bem? perfeitamente. A vivo e a cores. Alberto, pode te apresentar, que eu estava até agora aqui falando do nosso roteiro lindo. Então, vou Ah, deixar. Já tem bastante gente na live, então eu vou te dar a palavra. que legal.
Olha, então uma boa tarde para todo mundo, para Fernanda mais uma vez, e Ezequiel e a equipe da TripNet. É uma honra, um privilégio estar aqui todos os sábados com vocês, nesse mesmo horário, é, falando um pouquinho de cada uma das partes desse roteiro que foi feito exclusivo para a TripNet. É, de Portugal com Algarve, né? A Fernanda sempre me havia comentado no passado que tinha muitas operadoras que não incluíam Algarve e a gente, obviamente, incluiu e vamos incluir da nossa forma, da nossa Glamour e Tripnet, ou seja, uma viagem com calma, uma viagem densa, como é óbvio, também porque são muitos dias, mas que vocês vão fazer tranquilos e para degustarem o país, degustarem as paisagens, os monumentos, até os momentos de lazer. Quando tivermos que ir no shopping, como a Fernanda sabe, vamos também sem pressa, o pessoal tem tempo para comprar o que quiser, e muitas vezes até deixamos isso para o final da tarde, então aproveitam o almoço e jantam lá. Então acho que vai ser um roteiro bastante interessante. Para quem não me conhece, o meu nome é Alberto Costa, sou o diretor-geral da Glamour Turismo, que é uma operadora que tem sede aqui em Portugal, mas nós operamos em Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. E, portanto, estaremos aí com a TripNet por essa Europa fora nos próximos anos, certamente. Né? Então, Fernanda, quer dizer mais uma coisa ou passamos Essa região que a gente vai conversar com eles hoje, que tu vai explicar, eu andei olhando essa semana que eu voltei à loja, né, a trabalhar. Ah, parabéns. Sim, aos pouquinhos a gente precisa, né, com todos os Claro. cuidados necessários, mas a gente não pode ficar parado, né, Alberto? Aqui a coisa vai longe ainda. Então eu estava olhando os roteiros de Portugal essa semana e essa Aham. região que tu vai apresentar hoje, ninguém faz. Então, é mais um mérito nosso, mais uma exclusividade, e a gente justifica, assim, né, o nosso Portugal com Algarve. E eu acho que vai ser uma região muito interessante. Para quem conhece Portugal, se não conhece, está na hora de começar pesquisando antes de chegar. Nós vamos fazer uma viagem, eu vou fazer vocês viajarem a partir de hoje, a partir aí do sofá. Então é a minha função. Depois a Fernanda faz o resto, que é trazer vocês. Mas hoje nós vamos decolar a E partir do viaja mesmo, sofá. sabe que tu conta tuas histórias e eu me imagino lá. E eu acredito que quem assiste a live já fez esse roteiro conosco também se lembra. É, Aliás, né, hoje no Facebook nos mostrou várias lembranças, porque ano passado a gente exatamente. estava aí nesse período. Então Nesse veio mesmo várias período. fotos, deu uma super saudade de estar aí. Tá no momento de matar essas saudades ano que vem, Tá ou um momento nostálgico, mas, né, muito daqui a 4 meses estaremos aí, se Deus quiser. porque quem não veio, aproveite para vir. Não só a Portugal, obviamente, mas acompanhe, digamos, essas outras lives que a gente vai fazer depois desse roteiro, porque viajar é tudo de bom. Eu sempre digo que quando acontecer alguma coisa de ruim na nossa vida, esse ano foi o caso, viaje logo que possa para esquecer. Quando acontecer alguma coisa de boa na nossa vida, viaje também para comemorar. E se não acontecer nada, viaje na mesma para ver se acontece qualquer coisa, você vai ver o que acontece. Né? Então, essa mensagem, um pouco de esperança para quem está atravessando o pico da crise aí no Brasil, é, não é uma frase feita, vai passar mesmo, vai passar. Porque, por muito negra que seja a situação no Brasil, agora aqui também já foi, e, e está praticamente normal. Para vocês terem uma ideia, os voos vão voltar até o final do mês. Daqui para aí? Eu não sei exatamente do Brasil,
também não importa muito, porque vocês, infelizmente, não vão chegar esse mês, né? Não. Mas nas próximas. Porque isso depende um pouquinho da situação de cada país, como é lógico, e a União Europeia tem que tomar essas decisões em bloco, né? Exato. Tirando os ingleses, que nunca quiseram pertencer à Europa. E se tiver algum inglês me escutando, que me desculpe. O Alberto. Oi, Alberto, tudo bem? Xarai. Mas estava dizendo que as coisas aqui estão bem melhores. Final de semana passado fui ao Alto Douro Vinheteiro, os museus já estão abertos, os conventos já estão abertos, todos, claro, com algumas restrições em termos de número de Número de pessoas em simultâneo, pessoas, né? Eu vi no mas jornal. nada, mas a gente coloca a máscara, não tem problema, entendeu? Então, aquilo Eu que ando não era lendo normal, bastante sobre como estão as coisas aí, porque os nossos passageiros de outubro já estão com medo. Por quê? Porque hum, aqui está no auge. Então, tipo, aqui está muito inflamado ainda sobre o vírus, né? é Então, as pessoas normal, têm muito receio nesse é momento. normal. Eu até sugiro que vocês desliguem as televisões Ah, eu e acharia assistam essas ótimo, nossas lives, porque é muito mais interessante, me com garanto. certeza. Tem muito mais conteúdo. Mas a vida aí tá Mas normal, né, Alberto? Com tá, certos voltou ao normal, cuidados, que é o voltou ao que a gente vai normal. ter até É, existir uma vacina, né? Mas sim, dentro da sua normalidade. não tem grande problema, não. Há uma outra coisa que Portugal foi um bom aluno e está sendo um bom aluno nessa pandemia toda. Uma das questões que a gente queria reforçar para vocês é que Portugal, assim como a Alemanha, como a Áustria, não tem grande problema ao atravessar esta pandemia, porque aqui em Portugal, eu já contei isso uma vez, o governo, antes que o governo se reunisse para saber exatamente o que é que havia de fazer, ele contou com o povo que ficou preocupado e se refugiou em casa. Então, antes que o governo dissesse que era para ficar em casa, todo mundo ficou. As professoras sugeriram que as crianças da creche fossem para casa, os alunos passaram a ficar em casa, o governo depois deu um período de Páscoa mais alargado, de férias, enfim, e o povo entendeu, né? Isso foi um lado, digamos, cívico do povo. O outro foi uma questão política, ou seja, o primeiro-ministro e o presidente da República acabaram se juntando com os cientistas e, depois de perceberem que a situação era grave, juntaram os líderes da oposição, todos, e, em unanimidade, eles decidiram enterrar os machados de guerra, né? Então, disse, bom, a gente vai brigar novamente, como é costume, mas depois disso passar. Então, isso fez toda a diferença. E, claro, agora, por exemplo, os Açores não têm nenhum caso neste momento. Foi considerado ontem, curiosamente, o local de destino europeu mais recomendável em termos sanitários, né? E você vê desde o pequeno comércio até, e eu estou falando pequeno comércio, a lojinha que tem 2 empregados, né? Até os grandes supermercados, os grandes shoppings, está todo mundo, tem faixas no chão para você se afastar, no caixa e tal, e ninguém está em pânico, entendeu? Voltou à vida normal, está todo mundo Isso é fazendo a uma vida coisa normal. que é necessário, né? A gente tem que trabalhar a cabeça, porque o pânico é muito ruim sentir isso. E aqui a Claro, gente está passando por um momento bem tenso. é, é E apesar normal. das pessoas fazerem umas comparações absurdas, porque o Brasil é gigantesco. Então não tem E não é só comparação com isso, alguns outros. só para fechar esse assunto, sobretudo para as pessoas que vêm no grupo de outubro, não fiquem preocupados, porque provavelmente o segundo semestre aí vai estar muito melhor, vai estar mais ou menos como está aqui agora, e independentemente disso, vocês não vão para aí, vocês vêm para cá. Então, se a situação fosse inversa, eventualmente poderiam ficar preocupados. Mas vocês vêm para um local e para um país e para um continente em que já de si as coisas funcionam todas bem, ou seja, os serviços públicos, as autoestradas, a Fernanda sabe isso, já morou aqui, então serviços médicos, serviço público, inclusive, funciona tudo muito bem. E depois o povo também é disciplinado.
claro, que no meio disso tudo tem sempre um pateta que faça algumas coisas que não deve, mas isso como em qualquer lugar, né? Mas vocês não vão andar com soltos, né, ou soltas, nós vamos andar o grupo junto e, obviamente, como que, inclusive, quem vai ser o guia de vocês vou ser eu, vou ter esse privilégio, vou ter todos os cuidados e todo o carinho com a Fernanda para cuidar de vocês. Né? Então, vamos entrar agora no tema. Me dá só um segundo, me perdoem, deixe só eu acender aqui a luz, só um minuto. Claro, fica à vontade. Está ansioso pela aula de história. Desculpe, é porque eu tinha esquecido de acender as luzes aqui e agora o sol está baixando aqui em Portugal e daqui a pouco eu vou ficar às escuras. E convém que vocês me vejam, para além de escutar. Mas estava dizendo o seguinte, esta região é uma região muito interessante porque é o topo do retângulo de Portugal. Portugal tem 3 regiões, o arquipélago dos Açores, o arquipélago da Madeira e o continente. O continente é mais ou menos um retângulo vertical e nós estamos agora na parte de cima, na fatia de cima. E assim como o Algarve, onde nós tivemos outros dias, é a parte de baixo, essa é a parte de cima do retângulo. Bom, e tínhamos estado, se vocês se recordam, ou para quem acompanhou a live passada, nós tínhamos estado no Porto, nas cidades do Porto, Foz do Rio Douro, aonde é comercializado o vinho do Porto, daí o nome do vinho, né? Uma região fantástica, tanto pelas margens do Porto, da cidade do Porto, como de Vila Nova de Gaia, onde estão os armazéns de vinho do Porto, onde eu disse que nós vamos fazer um passeio, um cruzeiro no Rio Douro, para vocês verem as margens de um ponto de vista muito privilegiado. Aí eu vou contar mais algumas lendas das margens, tanto lendas árabes quanto cristãs, porque o Rio Douro foi durante muito tempo a divisão entre os 2 mundos, né? Isso deu origem a muitas lendas e muitas histórias também. Eu sempre digo que Portugal é o país das lendas, das histórias, dos mitos, né? Então, isto parece mais um bolo de camadas culturais, históricas e civilizacionais, porque todos os povos do centro e do norte da Europa, sempre que havia uma convulsão qualquer, vinham sendo empurrados ou por mote próprio, comercializando, como é o caso dos judeus, ou empurrados, expulsados, ou expulsos, e acabavam, então, vindo para Portugal. Isso, por um lado, obviamente, na história foi muito ruim, mas do ponto de vista atual, para vocês e para nós, para mim, que adoro isso, adoro morar aqui, né? Porque, apesar desse sotaque, vocês acreditam, eu sou carioca, né? Mas eu adoro morar em Portugal, exatamente por causa disso, pela diversidade de culturas, de costumes, de gastronomia. Tudo isso acabou sendo uma herança. Então, quando você senta para almoçar num restaurante, a gente faz questão, todos os nossos guias fazem questão de explicar para vocês o que é que vocês estão comendo, porque, para além do paladar em si, tem uma história por trás, né? Então, às vezes é um prato judeu ou dos cristãos novos, outras vezes é um prato árabe, enfim, outras vezes uma expressão celta, uma expressão romana. Quantas vezes a história, eu não sei se vocês sabem que a língua portuguesa é o único idioma que tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Porque todos os outros idiomas, se vocês virem o espanhol, por exemplo, é lunes, martes, enfim, são os deuses ligados aos astros, né? O francês também, lundi, mardi, mercredi, inglês também. Por que é que a nossa língua é a única que tem essa diferença? Por causa do arcebispo de Braga. O arcebispo primaz de Braga, um dia, achou que isso era paganismo e disse, vou mudar isso. Então mudou o nome do... Isso para vocês terem uma ideia da importância que tem. Até a Igreja Católica teve, mais que hoje em dia, obviamente, que hoje é um Estado laico, mas chegava a esse ponto, né? Então, por isso que a gente vai visitar Braga, e a gente diz que é a cidade dos arcebispos. Por quê? Porque
O território era deles. Já era deles muito antes, quase 1000 anos antes, de Portugal ser Portugal. Ou seja, Portugal tem 900 e poucos anos de idade e a Igreja Católica estava aqui desde o tempo dos romanos, ou seja, desde o tempo de Cristo. Então, os embates, inclusive entre os arcebispos ou os bispos e o rei, eram muito fortes e não raras vezes eles eram muito mais ricos que o rei. Então falavam de cima para baixo. Bom, mas isso são outras lendas, outras histórias e a gente vai contando no dia a dia, sempre que se justificar e na medida em que o público, obviamente, também nos quiser ouvir. Mas estava dizendo o seguinte, estamos saindo então do Porto e vamos subir. Vamos para Viana do Castelo. Uma cidade lindíssima, muito interessante. Um dos pontos de interesse, acreditem, é porque eu moro aqui, só que eu não estou famoso, então ninguém fala, nenhum historiador fala nisso, nenhum roteiro Ainda, fala nisso. Mas, ainda. Mas um dia, você sabe que a gente só fica famoso depois que morre, né? Ainda não é o caso, então. Mas estava fora a brincadeira, é uma cidade no litoral, ou seja, junto ao mar, ao Oceano Atlântico, e foz do Rio Lima, e tem uma montanha. Então, já bastaria só isso para que Viana do Castelo fosse uma cidade lindíssima, porque tem montanha, tem rio e tem mar. E nós vamos, quando chegarmos em Viana do Castelo, nós vamos ficar hospedados em Viana do Castelo vários dias, num hotel fantástico, que tem um spa, ou seja, tragam tudo que tiver que trazer, porque vão usufruir do spa. E é uma cidade histórica, ligada aos navegantes, ligada aos descobridores, ligada à construção de barcos. Um dos principais estaleiros do país ainda hoje é aqui, mas no tempo dos descobrimentos, obviamente, era bem mais importante o de Viana do Castelo, de Vila do Conde, o do Porto, que era de Leixões, enfim. E nós vamos contar tudo isso, a ligação que existe entre a epopeia dos descobrimentos portugueses e os navegantes que vinham daqui. Claro, eles eram pescadores. Quando o infante Dom Henrique fundou a Escola de Sagres, lá embaixo no Algarve, era para ensinar as pessoas a navegar. Aonde é que estavam os mestres de navegação? Obviamente dentro dos barcos de pesca. Então, onde é que ele vinha buscar, onde é que ele vinha mandar construir os barcos de pesca? Inclusive a caravela de Cabral, ou a frota de Cabral, foi construída aqui em Vila do Conde. Né? Existe até uma réplica dela aqui. E depois a gente também fala, para quem se interessar, o que é que essas caravelas portuguesas tiveram de avanço tecnológico em relação a todos os outros barcos. Então, que foi o que deu uma vantagem tecnológica para os portugueses na época. Né? Mas então, eu estou aqui olhando para controlar o tempo, porque a gente hoje vai ter que se disciplinar, Fernando. Mas então, estava dizendo o seguinte, chegamos em Viana do Castelo, nós vamos ver uma cidade lindíssima, toda em granito, esta região é toda granítica, aqui no norte. Então, obviamente, os monumentos, as construções, as pedras no centro histórico, eles retiraram todo o alcatrão, o paralelepípedo mesmo antigo, voltaram a colocar as lajes da Idade Média. Então, vocês vão se sentir num ambiente século XIV, XV, né? Então, é muito interessante. E tudo isso com jardins. As cidades aqui no norte competem entre si pelo prêmio de terem, ou pelo orgulho, pelo brio profissional, de terem os melhores jardins. A Fernanda sabe disso. Né? Então, você fica realmente na dúvida, vai a Viana do Castelo, vai a Ponte de Lima, vai, enfim, a Braga, Guimarães, e fica na dúvida qual é o jardim mais bonito. E em outubro, inclusive, quem tiver essa oportunidade, vai ver o cheiro que vai exalar do jardim público. Tem umas tíbias ao longo do jardim, fazem um túnel, e o cheiro é inebriante, é muito engraçado, sobretudo no final da tarde. Mas estava dizendo, vamos ali visitar 3 coisas interessantes,
que é aí o Museu do Ouro, o Museu do Traje. Vocês devem conhecer aquela música do Vira, a dança do Vira e tal, que os participantes ficam pulando e dançando, é desta região. Ou seja, esta região talvez seja a região que tenha as características mais genuínas, as tradições mais autênticas de Portugal, né? Foi daqui também que migraram as grandes levas de imigrantes, porque isto era uma terra, ainda hoje, é uma terra de minifúndios, ou seja, de terrenos pequenos, ao contrário do que ocorre no Algarve, né? E no Alentejo, que são extensões muito grandes, e de poucos proprietários. Aqui era exatamente o oposto. Então, no tempo da fome, no tempo das duas guerras, enfim, as pessoas, obviamente, era daqui que imigravam. Então, muitos dos descendentes, que é o meu caso, nascemos no Brasil, são originários de pessoas que, infelizmente, tiveram que imigrar desta região. Mas também por causa disso, quando fizeram fortuna, quando ganharam dinheiro, regressaram às suas terras e foi aqui que, obviamente, melhoraram as coisas, as casas e tudo mais. Então, muita gente que ganhou dinheiro, por exemplo, com o café no Brasil, acabou vindo para o norte de Portugal e fez autênticos palácios solares, que hoje são, inclusive, ótimos locais para alojamento, turismo rural, porque são palacetes pequenos, pequenos que eu digo, 7, 8, 9, 10 quartos, mas com piscina, com uma torre, com todas as coisas da família à volta, então é um ambiente diferente. Muitas vezes o proprietário ainda mora lá, então é a esposa que serve o café da manhã, tem o vinho também, então é muito interessante. Nós visitamos da vez passada, né, Fernando? Uma delas e Uma quinta. fizemos a degustação lá. Então, é O vinho uma era região, orgânico, né? Eles o faziam vinho é lá. orgânico, e o Muito interessante. proprietário tem o brio profissional de explicar como é que faz e tal. Então, é um povo também muito franco, muito verdadeiro. Então, se tiver que dizer alguma coisa na cara de você, diz. Claro que os turistas, obviamente, ficam isentos disso, né? Mas, digamos, para quem mora aqui, sabe que o pessoal do norte é muito mais trabalhador, muito mais empreendedor. É aqui que estão as grandes indústrias do país, é aqui que estão as grandes inovações, inclusive tecnológicas. Nós temos, inclusive, aqui em cima, e fazemos, na Glamour, fazemos alguns tours para quem se interessar futuramente, de turismo industrial, Tu com sabe que é fibras. muito parecido aqui com o sul do Brasil, porque aqui tu vai pro interior, as pessoas botam uma mesa cheia de cuca, de bolo, de doce, de café, e tu tem que comer tudo aquilo, tomar café e experimentar vinho, e experimentar a gastronomia deles, e aí é muito parecido. Então E eles você sabe, servem uma mesa gigante para nós, cheia de e queijo, o, e o cara fica chateado se você Sim. disser que acabou de almoçar ou de Sim, jantar. é obrigado. Mesmo que tu tiver recém-almoçado, tu tem que comer, porque senão é uma Entendeu? Porque desfeita, né? no norte, você não tem, é o meu caso, aqui eu moro no campo, né? As portas estão abertas. Então, os ladrões que não ouçam, né? Mas as portas estão abertas. Então, é normal no norte, alguém bate na porta de uma casa, às vezes humilde, e, e ouve lá de dentro, o cara entra. Diz, como entra? Você não sabe quem é? Diz, não entra. Entendeu? Então, o povo é muito interessante, muito acolhedor, é normal, grandes abraços, um beijo enorme. Não conhece você de lugar nenhum, mas o cara sai espontâneo, né? Verdade. Bom, e portanto, uma das características desta cidade é ter um museu do ouro, um museu da filigrana. Nós vamos visitar, vamos explicar o que é que a filigrana tem a ver com os descobrimentos. Aqui não tem minas de ouro, então você disse, caso não tem minas de ouro, por que tantos ourives? Porque aqui eu passo numa ruazinha curta e tem 4, 5 ourivezarias. É porque os pescadores, quando regressavam dos 3, 4 meses que ficavam fora, vendiam o seu produto, o seu trabalho, e depois pegavam esse dinheiro, entregavam às mulheres para elas gerirem. E elas gastavam o que tinham, pagavam as contas com certeza, e depois faziam investimento em ouro. Normalmente em argolas, em anéis, em elos,
para depois colocar no pescoço. E quando precisavam comprar mais um barco, mais um animal, coisa assim, ou um campo, acabavam vendendo unidades de elos dessa corrente. Bom, com essa quantidade de ouro, fruto de esmagadora maioria das pessoas aqui morarem junto da praia, os ourives tinham uma liquidez de ouro absurda. Como é que eles começaram, o que é que eles espertamente começaram fazendo? Sabendo que os maridos estavam longe, as mulheres estavam perto, começaram fazendo joias grandes, com pouco ouro, para que as mulheres, obviamente, comprassem, né? Isso deu tão certo que, ao longo de séculos, foi se desenvolvendo uma técnica muito interessante, nós vamos ver, não só no museu, mas sobretudo na rua, vocês vão ter a oportunidade de ver peças lindíssimas feitas de filigrana. Filigrana é uma conjugação de duas palavras latinas, filis, de fio, e grano, de grãozinho, né? São duas esferas bem pequenininhas, ocas, que eles soldam, mas minúsculas mesmo. E com a conjugação das duas coisas, eles fazem uma espécie de um macarrão, ou seja, aqueles fios de cabelo, né, muito fininhos, em ouro e em prata, e fazem então peças grandes, mas com pouco ouro. E claro, as senhoras obviamente acabavam comprando, compram até hoje, e para vocês terem uma ideia, o logo da cidade é hoje o coração de Viana. O coração de filigrana é o logotipo da cidade, né? Então vamos ver isso tudo. Vamos passar por visitar um barco que é o Gilianes, é um barco hospital, era um barco hospital, hoje é um museu, e que dava apoio à frota de centenas e centenas de bacalhoeiros, que eram os barcos, obviamente, que pescavam bacalhau no Mar do Norte, na Península do Labrador, no Canadá. Deu até quase uma guerra entre o Canadá e Portugal. Ainda bem que não declararam, porque senão ia ficar difícil. Mas, enfim, portanto, é tudo desta região. Vocês, se gostam de bacalhau, vão estar na cidade certa. E se não gostam, vão estar também na cidade certa, porque vão passar a gostar, lhe garanto. Vamos então visitar também o Museu do Traje, para vocês verem os vestidos de cada uma dos dias da semana e dos trajes tradicionais, como é que as pessoas naquela época se vestiam para trabalhar, como é que se vestiam para ir à pesca, como é que se vestiam para casar. Vocês vão ficar admiradas do vestido da noiva ser negro. Como negro? Era assim tão ruim o noivo? Não, é porque o negro nessa época era sinal de requinte, né? Era uma cerimônia especial, ela ia casar, né? Que o importante até hoje é a noiva, né? O noivo é só um mero convidado que tem que ir, mas muitas vezes é até obrigado, mas tudo é feito para a noiva, né? Então elas casavam de preto porque era a cor de maior prestígio. Ainda hoje, quando você sai à noite para um jantar de gala, ou para ir enfim, no Copacabana Palace ou à ópera, você vai vestido de negro. A razão é a mesma, né? Bom, mas, portanto, vamos passear por ali, vamos ver uma igreja lindíssima, lindíssima, que é a igreja da Santa Casa da Misericórdia. Vocês vão ver uma coleção de azulejos fantásticos nas laterais, contando uma história. Vocês vão ver, inclusive, as pinturas no próprio teto. É uma igreja muito bonita. E vamos explicar também os desenhos que estão pintados, né? Aliás, em Portugal, e neste roteiro, nós vamos falar de azulejo todos os dias. É verdade. Que é inevitável, a gente vai tropeçando em azulejo. Lógico. Então, vamos... E vocês vão lindos, né? vocês vão passar a olhar, depois dessa viagem, vocês vão passar a olhar para um azulejo de uma forma totalmente diferente do que hoje em dia. Inclusive, dá vontade de trazer uns azulejos na mala, mas não dá. Não, mas dá, eles inclusive até despacham. Sim, mas enfim, são detalhes. São detalhes. Mas tem pronto. muitos souvenirs aí, né, sobre do azulejo português também, né? Mas o melhor vão ser as histórias que você vai levar na memória. Exato. Isso vai ser o melhor dos souvenirs, né? E a vontade de voltar e conhecer um pouquinho mais, isso sim. Mas estava dizendo o seguinte, vamos sair depois de Viana do Castelo, pelas praias, vamos dar uma volta. Claro, como eu disse que é uma
uma cidade de pescadores, claro, estamos do lado da praia. E isso faz com que as cidades, as praias dessa região, tanto ao sul do Rio Lima quanto ao norte, sejam muito bonitas. Vamos andar junto à costa por uma cidadezinha, encontrar uma cidadezinha chamada Âncora. Vocês vão ver lindíssima. Âncora, obviamente, tem tudo a ver com o mar. Aliás, quase tudo aqui tem a ver com o mar. É, vamos contar a lenda, mais uma, de Viana do Castelo, que diz que Viana do Castelo seria a contração de uma expressão de um rapaz que tinha se apaixonado por uma princesa que ele via, ou tentava ver, na janela do castelo. E tantas vezes o rapaz passava por lá que um dia realmente conseguiu ver e a moça retribuiu, digamos, ao cumprimento dele. Né? E o cara chega junto dos amigos e diz Viana do Castelo virou Viana do Castelo. Enfim, vamos depois passar de Âncora para Caminha. Vocês vão ver a foz do Rio Minho, que já é fronteira de Espanha, é a fronteira física de Espanha. Caminha fica na foz. Vão ver em frente um monte, e vamos explicar exatamente que aquilo era um monte celta, um assentamento celta. Eles sempre, os povos celtas ficavam, como depois os outros romanos também, os árabes também, fundavam as suas cidades, claro, num ponto alto para poder vigiar. Ali eles vigiavam a costa e vigiavam a entrada dos rios, né? Porque agora, aí, a partir de agosto, setembro, ou seja, final do verão, início do outono, era a época das colheitas e os nórdicos vinham, vikings, suevos, tantos outros, entravam pelos rios e vinham saquear aquilo que os povos do sul da Europa tinham arduamente plantado na primavera e colhido no verão, né? Desde vinho, de cereais, e às vezes levavam até pessoas. Né? Então, isso eram pontos, obviamente, de vigilância. Então, um pouquinho mais para a frente, vamos ver Vila Nova de Cerveira, que é outra cidade lindíssima. Tem uma bienal de arte, como o nome diz, a cada 2 anos. Muito interessante, eles fizeram agora, há pouco tempo, todos os anos muda, como é lógico, mas há uns tempos atrás fizeram um desafio às senhoras, às pessoas da cidade, para decorar a cidade. O tema era o crochê. Crochê. Porque muitas senhoras, obviamente, nas grandes noites de inverno, bordavam e faziam crochê para vender, e outros para fazer o enxoval, enfim. E é uma tradição daqui. E eles lançaram esse mote. Você não imagina. As senhoras envolveram os postes de iluminação, as estátuas da cidade, os sinais de trânsito, as janelas, os bancos dos jardins, as fontes, o chafariz, ficou muito bonito. Os barcos ali, ficou muito, muito interessante. Então, todos os anos a cada 2 anos tem então um tema novo. E vamos chegar até Valença. Valença do Minho é uma fortaleza, é uma cidade, obviamente, mas é uma cidade fortificada. Tem uma fortaleza, umas muralhas em redundância, né? Ou seja, quando perdiam a primeira, se refugiavam na segunda e por aí fora. E hoje é uma cidade, claro, ela está em frente à Espanha, né? No Rio Lima, nós estamos no Rio Minho, nós estamos subindo o Rio Minho, e servia, obviamente, para tomar conta dos espanhóis, e eles do outro lado tinham o mesmo, ali em Tui, né? Exatamente para tomar conta dos portugueses. E região de contrabando também, na época, já no século XX, em que era proibido haver comércio. Hoje em dia tudo isso não existe nem fronteira, né? Então tudo isso é história. Mas você vê as marcas disso, né? E uma das marcas é o comércio assustador que existe dos espanhóis em Valença. Então vamos entrar na fortaleza. Hoje em dia não se entra de carro, então entra-se a pé. As ruas são pequenas, como é natural, mas estão cheias de lojinhas. Para quem gosta de lojinha, ali tem um prato cheio. Né? Então, é muito interessante. E vamos depois fechar em Ponte de Lima. Ponte de Lima
Eu moro mais ou menos a meio, 10 quilômetros a um lado, 10 quilômetros ao outro, então adoro as duas cidades exatamente por isso. Pontes de Lima é uma cidade medieval, é a vila mais antiga de Portugal. Ela foi fundada pela mãe do primeiro rei de Portugal. Então ela já tinha foro próprio, né, antes de haver Portugal. E houve até uma tentativa de um dos prefeitos fazer passar de vila para cidade, e o povo saiu na rua, quase pegou o cara de pancada. Você vai se promover em outro lugar. Isso aqui, nós vamos continuar sendo a vila mais antiga de Portugal e você está só de passagem. Claro que o cara mudou de ideia rapidinho. Mas exatamente por causa disso, vocês vão ver que é uma cidade, tem uma muralha, já teve 9 torres, mas agora restaram 2. Uma delas é uma cadeia dos homens, depois tem a cadeia das mulheres, que é menor, né? As mulheres sempre pecaram menos, né? Então, tem uma cadeia menor. Muito interessantes, um deles a maior, é a galeria de arte, e a outra é um restaurantezinho, tipo bistrô, onde você come uns sanduíches fantásticos e toma um vinho, uma taça de vinho muito bom. Nós estamos no meio do vale do Rio Lima, ou seja, em pleno coração do vinho verde, da região do vinho verde. Então, já para explicar pela 10ª vez, o vinho verde não é feito de uvas verdes. O vinho se chama verde, ou os vinhos, não existe um vinho, os vinhos, que se chamam vinho verdes, é porque são cultivados nesta região. Esta é uma região muito montanhosa, com muita água e, obviamente, muito verde. Então, os vinhos desta região, por contraposição aos outros do Alentejo, são chamados vinhos verdes porque a região é verde. E vocês vão tomar vinhos fantásticos, tanto brancos como tintos. Da última vez saiu gente carregada, não foi, Fernando? Nossa, a gente teve que deixar vinho até para ti, né? Até tu ganhou vinho. Exatamente, eu ganhei um presente. Excesso Mas, de enfim, bagagem só de vinho. excesso de bagagem. O pessoal acaba se entusiasmando. E ainda dizem que o exagerado sou eu. Mas, enfim. Gente, isso daí é uma coisa, tem que levar a mala bem vazia, porque o vinho Não, eu é uma tenho uma sugestão, tentação. né? Tenho uma sugestão muito melhor. Vocês não tragam mala, porque vende aqui, qualquer chinês vende mala, então. E é barato. E não trazem mala nenhuma. Tragam vocês. É o importante. Mas estava dizendo o seguinte: vamos ver em Pontes de Lima o centro histórico medieval. Vamos ver a Porta da Judiaria. Vocês vão ver onde as pessoas eram sentenciadas também. Vamos atravessar uma ponte romana para do outro lado, na outra margem, vamos atravessar a pé. A ponte é pequena, como é natural, mas é uma ponte romana, e vamos visitar um festival de jardins. O prefeito da cidade tem feito, ao longo, não só este, mas todos os outros anteriores, um festival internacional de jardim todos os anos. Então, eles pegam determinados terrenos, deixam para que os arquitetos paisagistas decorem, né? E fica uma coisa realmente muito interessante. E esse é apenas um dos jardins, né? Vamos ver a lenda, vocês vão ver tanto na fachada em azulejo, mais uma vez, na fachada da torre, quanto no rio, nas margens do rio, uma porção de soldados romanos segurando os seus escudos e as suas lanças, né? E vão ver um cavaleiro do outro lado, na margem norte, chamando por eles. E isso tem tudo a ver com a cidade de Pontes de Lima, porque foi ali que eles atravessaram, e também com uma lenda que deu origem ao nome do rio. Lima vem de let, em latim, que quer dizer esquecimento, né? E os romanos tinham uma autêntica veneração pela cultura grega, aliás, como eu adoro, e eles tinham na cultura grega uma lenda que dizia, que falava do rio do esquecimento. O rio que você, quando morria, atravessava, por isso é que colocava uma moeda debaixo da língua das pessoas para pagar ao Caronte, que era o barqueiro do outro lado, e quando você tinha autorização para ser reencarnado, você tinha que se banhar nessa água do rio Letes para poder esquecer, apagar a memória e continuar de novo, né? Uma nova vida, mas sem se lembrar da anterior.
Olha, eles contaram, o povo aqui contou essa história aos soldados e eles pararam. Diz, bom, a gente toca nessa água, vamos nos esquecer da nossa família, de quem somos, do nosso nome e até do caminho de volta para casa. Claro, o único que não foi nessa idiotice foi o comandante, e então ele atravessou a cavalo para o outro lado e começou chamando cada um dos seus soldados pelo seu nome para provar, obviamente, que era uma história que o povo estava contando, e assim eles acabaram conquistando a Península Ibérica toda, né? Portanto, isso ficou marcado na cidade e agora existe até uma escultura, como eu disse, dos romanos, e vocês vão ver, digamos, essas tradições e essas lendas, essas histórias, né? Vamos depois passar em Barcelos. Barcelos é outra cidade com Da mais uma lenda do ponte galo. romana. E mais uma Vamos lenda. contar mais uma lenda, né? Eu sugiro que vocês tragam um bloquinho para quem gosta, É verdade. Mas depois se porque lembram das principais. é normal. Vocês todas conhecem o Galo de Barcelos, que é quase hoje uma identidade nacional, né? Símbolo nacional, e vem exatamente dessa cidade, com uma cidade pequena. Nós vamos até junto do Galo em si, para contar a lenda, que tem tudo a ver com os caminhos de Santiago. Estas pontes romanas, como a de Barcelos, como a de Ponte Lima, faziam parte dos caminhos de Santiago. E então, porque o primeiro caminho passava nas montanhas, aqui por trás da minha casa, na Serra do Gerês, e claro, são caminhos muito acidentados. Quando, na época, os romanos fizeram exatamente essa. Aliás, as pontes já estavam até feitas. O que acontece é que eles fugiam pelo interior porque normalmente eram atacados. E depois passaram os caminhos de Santiago, quando isto ficou liberto já dos árabes, estamos falando do século VIII, começaram passando, preferindo as estradas romanas que já estavam feitas desde o tempo de Cristo, né? Ou seja, 900 anos, 950 anos atrás. Então, este é um dos caminhos, passa aqui em frente à minha casa, passa em Pontes de Lima e passa em Barcelos, obviamente. Então, nós vamos costurar essas histórias do Galo com os romanos, com Santiago de Compostela. Vocês, entre Barcelos e Braga, existe uma cidadezinha, uma localidade chamada São Pedro de Rates, que foi muito importante porque foi ali que Santiago deixou um representante seu quando voltou para a Terra Santa. Como vocês sabem, ele foi, no dia de Pentecostes, convidado para vir cristianizar a Península Ibérica, não havia Portugal nem Espanha, como é lógico, já faltavam 1100 anos para isso, mas ele veio cristianizar esta região e esteve, então, ao lado da principal cidade, que era Braga. A principal cidade romana era Braga, que foi apelidada, inclusive, Brácara Augusta. Augusta por homenagem ao César, e Brácara porque os brácaros eram os povos que viviam ali. E ele fundou, então, quando volta para a Terra Santa, deixa um representante, tal como Cristo tinha feito. E qual foi o nome que esse primeiro bispo adotou? Claro, Pedro, de Pedra, tal como Cristo tinha feito com São Pedro. Então passou a ser São Pedro de Rates. Rates é a localidade de São Pedro, obviamente, que era o bispo. Por isso é que o bispo de Braga, até hoje, faz questão de ser chamado como arcebispo primaz da Península Ibérica. Primaz por ter sido o primeiro, né? Então, até hoje, eles brigam um pouquinho por isso. E vamos então de Barcelos, vamos então para Braga. Vamos ver duas Bragas diferentes, aliás, três. Uma romana, como eu expliquei. Vamos ver que os romanos, quando chegavam numa região, aqui, como na Gália, foi depois França, como no sul de Espanha, fundavam ou refundavam administrativamente a região. O que seriam fundar um Estado no Brasil. Se isto fosse uma federação, se os romanos fizessem do Império Romano uma federação, isto seria um dos Estados, que era a Galécia. Galécia.
Não confundir com Galiza. Galiza é apenas uma parte do território que a Galécia envolvia, que é desde o Rio Tejo até ao norte, até as Astúrias. E a capital qual era? Braga. Então, sempre que eles fundavam uma nova região, fundavam uma cidade também e ordenavam, faziam um plano, traziam um plano arquitetônico que era o fórum, né? Com a muralha, com o local para o Senado, para os banhos ou banheiros públicos, que eram quase umas saunas, era um local de convivência, de fofoca, era o WhatsApp da época, né? O sujeito ia para lá, ia todo mundo para os banhos, né? Mas trouxeram o direito, trouxeram a ordem, trouxeram o tributo a César, e planejavam as coisas, não se metiam na religião das pessoas que eles conquistavam, então desde que você pagasse o tributo ao César, estava tudo bem. E então eles passavam a ser bem-vindos e se desenvolveram muito. A capital de toda esta região era Braga, daí a grande importância e nós vamos, inclusive, pernoitar lá. Sim. Vamos ver a Braga medieval, a Braga das ruas estreitas, dos saneamentos, vamos ver porque é que as ruas, vamos explicar porque é que as ruas são inclinadas, ou eram inclinadas, vamos ver a cidade dos arcebispos, vocês vão ver, vocês tropeçam nas igrejas em Braga, em cada rua. Em cada rua tem várias igrejas. E não pensem que são igrejazinhas. Não. Algumas delas são maravilhosas. Não temos condição de visitar todas. Vamos escolher algumas. Obviamente, uma delas é a Sé. Essa igreja é linda. Porque vocês vão buscar o queixo no chão quando olharem para o couro alto, para o trabalho em madeira, em talha dourada. Quando vocês olharem para o órgão. Aliás, são 2 órgãos. De costas um para o outro, ou seja, estão de frente um para o outro, os organistas tinham que tocar de costas. Por isso é que existem 2 espelhos, para eles poderem sincronizar a melodia um com o outro, porque senão não se viam, né? Estavam de costas. É uma igreja lindíssima, uma das muitas, né? Vamos então passear por ali, vamos almoçar nesse centro histórico também, para vocês terem. E depois tem ali tempo para as lojinhas do costume. Nossa, tem isso. Vamos subir até. Deixa eu controlar aqui o tempo. Isso. Depois que a gente faz 50, eu já vou em 6.0, a gente ganha um acessório extra, que é esse. Mas eu não estava dizendo que vamos a um sacromonte, nós vamos subir a um monte, como o nome diz, sagrado. O monte já é. Eu sempre explico que os locais já são sagrados. As religiões é que vão mudando, né? Então aquilo foi um assentamento celta, depois passou a ser um assentamento cristão, e depois foi elevado à máxima potência no tempo do Barroco. Então vocês vão ver, para quem conhece Aleijadinho, eles se inspiraram aqui. O curador do Sacré-Cœur, que é outro sacromonte em Paris, quando visitou aqui o Bom Jesus de Braga, deixou escrito que era o projeto mais completo, mais místico, mais elaborado que ele já tinha visto na vida, e para ser curador do Sacré-Cœur não pode ser um indivíduo qualquer, não pode ser leigo no assunto. E nós vamos ver tudo isso, mas vamos subir de uma maneira curiosa. Nós vamos subir num funicular, o único neste momento no mundo em funcionamento, que ele é movido a água. Ele funciona por contrapeso, ou seja, tem um camarada lá em cima que enche, faz os cálculos por causa de uns toques que o colega aqui de baixo dá, para saber quantas pessoas estão aqui. O cara diminui as que estão lá em cima, faz um cálculo rápido e, aliás, tem uma tabelinha, né? E sabe quanta água tem que colocar no depósito por baixo desse funicular para que ele tenha mais peso que o que vai subir e, portanto, consiga puxar as pessoas, né? Então, vai ser muito interessante nós subirmos nesse funicular. Aquilo também está ajardinado, vocês vão ficar admiradas com o realismo das figuras em terracota de cada uma das capelas
da Via Crucis, agora fugiu o nome, da Via Crucis, cada uma das capelas tem em tamanho natural as passagens da Via Sacra. Mas o realismo das figuras, dos músculos, das faces, do rosto, das Este pinturas, lugar, na minha opinião, é o mais bonito de Braga. É muito é lindo. fantástico. É É fantástico. fantástico. Vale bem a pena e, obviamente, a gente vai levar vocês lá. Eu já Ah, prometi que com a Glamour e com a TripNet nós não visitamos apenas os pontos turísticos. Nós vamos muito mais além, porque às vezes é no além, nesse mais além, que está exatamente o sal e a pimenta da viagem. exato, Né? é o nosso diferencial. A gente vive, né, o monumento. A gente não Exatamente. Eu estou visita. controlando o tempo, nós temos aí mais 8 minutos, não é isso? É, eu acho que 5. Então, estamos descendo agora para Guimarães. Guimarães fica ali muito perto, é uma cidade berço de Portugal, porque foi ali que nasceu o rapaz que depois foi o primeiro rei de Portugal. Nós contamos a história também da batalha com a mãe, a expulsão dela, enfim, o primeiro, como é que ele consegue ser coroado e reconhecida a sua monarquia, a sua primeira dinastia pelo Papa, porque isso era fundamental. Não é? Nós estamos no ano 1143, ou seja, século XII. Né? E então, nós vamos ver que tipo de alianças ele fez, como é que ele convidou inúmeras ordens religiosas que já estavam se amontoando e já não tinham mais para onde se expandir no centro da Europa, como é que ele as trouxe para cá, para se aliarem a ele, no sentido de ocuparem o território que ele estava reconquistando aos muçulmanos. Né? Os muçulmanos tinham chegado à Península Ibérica no ano 711. Mas, como eu disse a vocês, Santiago de Compostela esteve aqui no ano 44. Então, reparem, esta região já era cristã há 8 séculos, quando os árabes chegaram e ocuparam tudo isto. Quando, no século XII, Dom Afonso Henriques resolve reconquistar este território, e é por isso que Portugal tem esse formato retangular, porque ele veio de cima para baixo. Nós agora estamos fazendo o caminho inverso, né? Ele veio de cima para baixo e acabou ficando retangular. Os árabes continuaram ali em Espanha durante muitos mais anos. Né? Bom, mas estava dizendo que vamos então visitar Guimarães, as muralhas, o castelo dos duques de Bragança, a colina sagrada, que é essa região onde está o castelo e, a, e, a, e as muralhas. Vamos visitar o centro histórico, muito bem conservado, porque Guimarães, em 2011, foi capital mundial da cultura em Portugal, na Europa, e recebeu muitos fundos comunitários para se reorganizar, para restaurar todos esses monumentos. Então, vamos ver alguns deles no centro da cidade. Vocês vão se sentir transportados para o Uma século era XII, medieval. século XIII. Entendeu? Nós vamos ver, inclusive, a Igreja da Oliveira, o Monumento do Salado, que está em frente. Vocês vão ver um crucifixo interessante que tem Cristo de um lado crucificado e Nossa Senhora do outro, coisa que é muito rara no mundo. Está ali, no meio da praça. Nós vamos ver um sistema de rebate para incêndios, muito interessante, muito interessante. Estamos falando da Idade Média. Vamos ver como é que eles sinalizavam, qual era o alarme que eles tinham para avisar a população quando pegava fogo em alguma coisa. Claro, as casas eram quase todas de madeira, né? Então, quando pegava fogo, quando caía uma vela ou uma coisa qualquer, a desgraça era completa. E era preciso correr rápido, né? E a população tinha que saber para que lado é que era o fogo, né? E nós vamos mostrar um sistema muito arcaico, mas que foi mantido até hoje, exatamente para que as novas gerações percebam qual era a tecnologia da época, mas era eficaz. Né? Então, vamos voltar depois para Braga, porque é lá que nós vamos pernoitar, e é aqui onde a gente termina a nossa live de hoje, porque a Olha, próxima e a última vai ser caminhando em direção a Aveiro, à região mágica ali da Ria de Aveiro,
Mas isso merceiros e dos é para hoje, de hoje a 8 dias. doces. São novas histórias, novas lendas e Novos doces. Os doces, eu esqueci de falar nisso, né? Mas acho que todas as lives eu falo, essa aqui eu quase ia esquecer. Esqueçam o celular, o WhatsApp dos personal trainers, desses caras